Olá, olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Direito em 20 Minutos. Para você que ainda não sabe do que se trata, é quando a gente se propõe a trazer um tema específico do direito, seja direito penal, processo penal, constitucional, administrativo ou mesmo criminologia, um tema específico em até 20 minutos, ou pelo menos a gente tenta abordar ele em até 20 minutos. E eu prometo que hoje pode ser que eu consiga. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 10 anos. Tenho uma mentoria específica para quem quer se preparar para concursos de delegado, para quem precisa dessa orientação, dessa montagem de cronograma, desse acompanhamento, desse viés mais objetivo ali do estudo, do que especificamente um viés mais subjetivo. E sou de fato um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Eu costumo dizer que quando você se coloca nessa situação de estudante, de pessoa ali que está prestando concurso, fazendo provas, enfim, você acaba se descobrindo uma pessoa totalmente diferente do que aquela quando você começou e muito provavelmente essa pessoa ela vai pautar como você vai ser profissionalmente, futuramente falando. Beleza? Então, sem maiores mistérios, o tema da aula de hoje é classificação doutrinária de crimes. E aqui a gente precisa fazer, claro, uma advertência que é o quê? Olha só, classificação é o tema que todo e qualquer doutrinador, qualquer pessoa que escreve um livro, que escreve sobre determinada matéria, ela pode criar a sua. Então, se você pegar 10 livros diferentes de doutrina do direito penal, muito possivelmente você vai encontrar 10 classificações e 10 critérios distintos para poder separar os crimes. Então, o que a gente optou por fazer aqui na aula de hoje foi pegar as principais classificações, trazer aqui muito bem explicado para vocês e, ao final, trazer ali umas outras, né? Enfim, ali algumas que a gente acha interessante, que a gente acha que pode cair, ou que a gente acha, ou que a gente já viu, né, cobrando em alguma prova, seja uma prova objetiva, dissertativa ou mesmo prova oral. Então, essa vai ser a dinâmica da nossa aula, beleza? Então, começando aqui com crime formal, material e crime de mera conduta, né? Uma das classificações eh, mais básicas que tem e mais cobradas, inclusive. E o que que é um crime material? O crime material é aquele em que o resultado para a consumação daquele tipo penal, daquele crime, esse resultado é descrito no próprio tipo, ou seja, há uma descrição daquele resultado. E para que haja consumação, aquele resultado previsto, ele deve se realizar, para que aí então nós tenhamos a consumação do delito. Um exemplo clássico que a gente traz é do crime de homicídio. Por outro lado, o crime formal é aquele em que o tipo penal traz a descrição daquele resultado, traz a descrição ali no seu tipo, na sua redação. Mas a ocorrência ou não daquele resultado pouco importa para fim de consumação. É por isso que quando a gente fala em crime formal, a gente fala também em crime de consumação antecipada. E o exemplo que a gente tem é o da extorsão. Quando o indivíduo exige ali a quantia, exige aquela vantagem, o crime da extorsão, o crime de extorsão, ele já se consumou. Se aquele indivíduo vai receber ou não aquela quantia, isso vai implicar no exaurimento ou não da conduta. A gente vai falar mais à frente o que que é exaurimento. Mas exaurimento é tudo aquilo que se dá após a consumação do delito. Então, se aquele indivíduo recebeu ou não recebeu, isso é mero exaurimento. O crime já foi previamente consumado, beleza? E aí, por fim, temos o crime de mera conduta. Nos crimes de mera conduta, o tipo penal traz apenas a descrição da conduta. Não há descrição no resultado, do resultado, assim como há no crime formal, como há no crime material, e muito menos fala-se na exigência de ocorrência daquele resultado, o que ocorre no crime material. O de mera conduta, apenas a descrição da conduta. E o exemplo clássico que a doutrina traz é do crime de invasão de domicílio. Não há sequer a previsão de um resultado ali no tipo penal. Passamos então para o crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige uma condição específica daquele indivíduo para que o crime seja considerado consumado, tentado, enfim. Diferentemente do crime próprio. Para o crime próprio, exige-se uma
característica específica do agente. E um exemplo que trazemos, um exemplo clássico, é referente àqueles crimes funcionais. Os crimes, por exemplo, cometidos por funcionário público, o próprio peculato. O peculato, então, exige-se a circunstância, né, exige-se a qualidade daquele agente de funcionário público, conforme o 327, para que então a gente possa falar em crime. E o crime bipróprio é aquele que exige uma qualidade específica ou especial tanto do autor quanto da vítima. Aí a gente falaria em crime bipróprio. Já os crimes de mão própria, também chamados de infrações personalíssimas, exigem uma atuação pessoal do agente. Então, mais do que uma condição pessoal, exige-se que aquele agente mesmo pratique aquele crime. E uma observação clara, né? Admite apenas a participação, no caso ali no crime de mão própria. Por quê? Porque a participação ela pode se dar de maneira material, mas ela pode se dar também pela instigação, pela provocação, né? Enfim, essa participação que não é material, é uma participação intelectual, refutando a coautoria. A coautoria não é admitida no crime de mão própria. Por quê? Justamente em razão de que você precisa da da participação, precisa da atuação pessoal daquele agente. Agora, a gente precisa fazer aqui também uma observação, que é o quê? Um exemplo de crime de mão própria que a doutrina traz é o crime de falso testemunho. Por quê? Porque aquela testemunha, ela quando vai depor e ela dolosamente omite ou dolosamente diverge, né, conta ali um fato que não aconteceu de uma forma distinta, dolosamente, ela está praticando aquele crime e exige-se a atuação pessoal dela. Mas a doutrina considera a possibilidade de coautoria nos casos também em que há um ajuste entre o advogado e a testemunha para que ela preste esse falso testemunho. Então a doutrina aponta como uma exceção. E no ordenamento, né, legalmente falando, objetivamente falando, existe uma exceção também a essa regra de que o crime de mão própria não cabe coautoria, que é o crime de falsa perícia. É só a gente pensar numa perícia que foi praticada por 2 peritos. Então, nesse caso, ainda que seja um crime de mão própria, que demande atuação pessoal, né, pessoal e personalíssima ali daquele indivíduo, se eles atuam em conjunto para assinar aquele laudo, os 2 incorreriam naquele crime, perfeito? E aqui trago uma jurisprudência para vocês. Não se exigindo qualquer qualidade especial do sujeito ativo, admite-se o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta arma de fogo incorre nas penas do delito. O que é esse caso, pessoal? Esse caso é daqueles indivíduos que estavam transportando arma num veículo e a arma não estava em contato físico com nenhum deles, mas se apurou ali que ambos tinham conhecimento. Então não é porque ela estava apenas com um ou não estava com contato físico com nenhum deles que não vai poder haver a consideração da coautoria ali entre aqueles indivíduos. Então, uma jurisprudência interessante do STJ que já se posicionou dessa forma em mais de uma oportunidade. E aí a gente passa para o crime doloso, culposo e préter-doloso. O crime doloso é aquele que pode ser cometido a título de dolo direto ou mesmo dolo eventual. Dolo direto é aquela conduta em que o agente quis efetivamente buscar aquele resultado. Então, ele atuou finalisticamente dirigido ao cometimento daquele resultado, ao cometimento daquela conduta e obtenção daquele resultado. Diferentemente do dolo eventual. No dolo eventual, o agente assume o risco da produção daquele resultado. Perfeito? O crime culposo, o resultado é previsível e ele o alcança por meio da imprudência, negligência ou mesmo a imperícia. E por que se fala em resultado previsível? Ora, porque se foi um resultado previsto, a gente pode falar ou de dolo eventual, se o agente assumiu a ocorrência, ou a gente pode falar em culpa consciente. Culpa consciente no caso daquele agente que empreendeu a conduta acreditando fielmente que ela não se consumaria em razão das suas habilidades, em razão ali da atividade que ele desempenhava. Então, deve ser minimamente previsível.
Por isso que não se fala imprevisto. Mas e se for um resultado imprevisível? Aí, nesse caso, pessoal, essa conduta, esse resultado, não pode ser imputado ao agente. Por quê? Porque ele era imprevisível. E o nosso direito é um direito subjetivo, né? Deve haver ali a imputação subjetiva da conduta ao indivíduo. Ele deve perquirir, né? Ele deve ir atrás daquela conduta, daquele resultado, ou a título de dolo, ou pelo menos a título de culpa, para poder ser punido. E, por fim, o crime pré-doloso, que é o dolo no antecedente e culpa no resultado agravador. Então, o agente ele atua dolosamente, mas o resultado se consumou não porque ele quis, mas porque houve ali uma inobservância de um dever objetivo de cuidado, seja por uma imprudência, negligência ou mesmo imperícia. O exemplo que a doutrina traz, e aí a gente já conversa um pouco entre essa ideia de previsível, previsto, imprevisto, é daqueles 2 indivíduos que estavam brigando em um rochedo, né, num desfiladeiro, num penhasco ali que tinha várias rochas, etcétera. O indivíduo deu um soco no outro e ele foi, caiu, bateu a cabeça. Ora, esse resultado de cair, bater a cabeça e poder eventualmente trazer a morte, ora, esse era um resultado no mínimo previsível. Então, aquele indivíduo pode ser punido por aquele fato agravador a título de culpa. E aí entraria, por exemplo, a lesão corporal seguida de morte. Porque ele tinha a intenção de lesionar, ele não tinha a intenção de matar. Mas a morte adveio em razão da sua conduta por culpa. Né? Agora, diferente ao exemplo que a doutrina também traz, daqueles 2 indivíduos que estão brigando em uma duna de areia. Só que quando um dá um soco, o outro cai e bate a cabeça em uma pedra que estava escondida ali naquela areia e que não tinha mais nenhuma pedra em volta. Então era assim, totalmente imprevisível que você pudesse cair e bater a cabeça ali numa duna, bater a cabeça ali numa pedra. Então, nesse caso específico, aquele resultado agravador não poderia ser imputado àquele indivíduo, porque não lhe foi permitido nem a título de culpa prever aquele resultado. Foi um resultado totalmente imprevisível. Perceberam a diferença? Então, essa é a ideia. Agora, trouxe aqui uma jurisprudência também do STJ para vocês. Ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de probabilidade, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo tribunal do júri, seja imputado mediante mera presunção. O que é esse caso? Esse caso apareceu muito, né, principalmente na jurisprudência, quando a gente falava de morte envolvendo a condução de veículos automotores ali, ingestão de bebida alcoólica. Então, ainda há, né, uma grande discussão sobre a possibilidade de você enquadrar aquela conduta a título de dolo eventual e não meramente naquele crime da lesão corporal culposa, homicídio culposo ali no trânsito, do 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, havia essa discussão. E há uma implicação muito prática na distinção dos 2 casos. Ora, se você entende que foi um homicídio a título de dolo eventual, a competência vai ser do tribunal do júri. Agora, se você entende que não houve dolo eventual, né, foi um homicídio culposo na direção de veículo automotor, vai ser do juiz de primeiro grau. Agora, a jurisprudência do STJ deixou bem claro, você olha, a denúncia, aliás, a pronúncia, ela é baseada no juízo de probabilidade, né? Não é no juízo de certeza. O juízo de certeza a gente fala ali, claro, na condenação. Agora, nem por isso, nem por ser de fato um juízo de probabilidade, que você vai poder presumir o dolo. Devem haver elementos mínimos a indicar a presença de um dolo eventual. Havendo elementos mínimos que indicam a presença de um dolo eventual, o órgão responsável pelo reconhecimento ou não desse dolo eventual é o tribunal do júri, mas desde que haja elementos mínimos. Ah, professor, mas como que a gente configura, como que a gente identifica esses elementos mínimos? Olha, vai depender do caso concreto. Para deixar assim um exemplo bem típico, bem característico. Você pega um indivíduo que saiu de uma festa que era open bar, que ele bebeu até não aguentar mais, que ele estava dirigindo à noite, numa estrada chuvosa, na contramão, em alta velocidade, são elementos que indicam ali que ele assumiu o risco de acontecer ali aquela tragédia. Agora, se você pega um pai de família que estava voltando para casa, com ele, a mulher, os 2 filhos, um dos filhos era bebê. Ele tomou ali 2 cervejas na casa de um amigo num churrasco. Ele está voltando para casa, você não pode presumir que ele assumiu o resultado de matar alguém, porque aí não existem elementos que indiquem isso daí, beleza? A ideia é mais ou menos essa. Mais uma jurisprudência aqui para vocês.
Em casos envolvendo a prática de homicídio na direção de veículo automotor, havendo elementos indiciários que subsidiem com razoabilidade as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. Foi o que eu falei. Havendo indícios que possibilitem ali você configurar o dolo eventual, quem vai decidir é o Conselho de Sentença. E mais um aqui. O dolo eventual é compatível com o reconhecimento de desígnios autônomos, justificando a aplicação do concurso formal impróprio. A decisão do tribunal do júri, que reconhece dolo eventual, vincula as instâncias superiores quanto à configuração de desígnios autônomos. O que que é isso, pessoal? Concurso material é quando você comete mais de uma conduta e dá origem a dois crimes ou mais. Crime formal é quando, mediante uma só conduta, você dá aso ali a dois crimes. Mas, no concurso formal, esse é o concurso formal próprio. O concurso formal impróprio é aquele caso daquele cara que quer economizar uma bala. Ele quer dar um tiro de fuzil para matar duas pessoas. Perceba então que ele, com apenas uma conduta, ele tem a consciência e a vontade de cometer dois delitos. Então é concurso formal impróprio, por quê? Porque ele possui desígnios autônomos. Ele quer matar tanto A quanto B. E o que o STJ falou nesse julgado é que o desígnio autônomo é compatível, inclusive, com o dolo eventual. Então, se o indivíduo, na condução do seu veículo automotor, embriagado, todas aquelas circunstâncias evidenciando um dolo eventual, ele causa a morte de dois indivíduos, ainda que mediante uma só conduta, ele vai ser responsabilizado pelos dois crimes, aplicando-se a regra do cúmulo material. Por quê? Porque seria um concurso formal impróprio, compatível com desígnios autônomos, ainda que seja um dolo eventual. Beleza? E por fim, aqui mais uma jurisprudência. A ausência do dolo específico de deteriorar ou destruir o patrimônio público, animus nocenti, impede a condenação pelo crime de dano qualificado. É aquela ideia do indivíduo que está fugindo e, às vezes, danifica uma algema, danifica uma porta, danifica algo para poder fugir, né? Ele não tem a intenção em si de danificar aquele patrimônio, enfim. E aí, mais uma classificação: crime instantâneo permanente e instantâneo de efeitos permanentes. O crime instantâneo é aquele que a consumação se dá em um momento determinado. Temos ali, por exemplo, o furto. Na medida que você subtraiu aquele bem, você já consumou aquela conduta, ainda que você não tenha a posse mansa e pacífica, né? A teoria da apreensão a gente já sabe. Crime permanente. A execução se protrai no tempo por determinação do sujeito ativo. Ou seja, é o sujeito ativo que, permanecendo na prática daquela conduta, ele é enquadrado ali como crime permanente, né? Aquela conduta, aquele crime é enquadrado como crime permanente, porque a execução se protrai no tempo. Então, é o exemplo do indivíduo que mantém a vítima em cárcere privado por 12 horas, por 13 horas, por um dia, 2 dias, enquanto ele a mantém por vontade, por determinação desse sujeito ativo, aquele crime é considerado um crime permanente. E qual é a implicação prática do crime permanente? Ora, nós vemos duas muito evidentes. A primeira delas é que, enquanto permanecer aquela situação, né, enquanto se protrair nesse tempo, cabe a prisão em flagrante daquele indivíduo. Por quê? Porque o crime ainda está acontecendo. Outra consequência de ordem processual é a possibilidade de incidência de uma lei nova, ainda que mais gravosa, se a sua vigência se deu anterior à cessação daquele resultado. Existe, inclusive, entendimento sumulado do STF a respeito disso. E, por fim, crime instantâneo de efeitos permanentes. A consumação também se dá em um determinado momento, mas os efeitos são indeléveis, né, por assim dizer, permanentes. Um exemplo que a doutrina traz é a do homicídio. Uma vez que você consuma aquela conduta, que você tira a vida de uma outra pessoa, aquele resultado, né, vai se permanecer ali ao longo do tempo, com efeitos, né, permanentes. E aí trouxe a súmula 711 do STF, aquela ideia da sucessão de lei penal mais gravosa durante a permanência. E por fim, aqui para a gente, antes da gente entrar efetivamente ali naquelas outras classificações que eu mencionei com vocês, crime consumado e crime tentado.
Os 2 institutos a gente tem previsão ali no artigo 14, inciso 1º e 2º do Código Penal. Mas no crime consumado você reúne todos os requisitos previstos no tipo. E aqui é onde eu vou trabalhar um pouco com vocês a diferença entre consumação e exaurimento. Nós já vimos que a consumação se dá quando o indivíduo pratica e reúne todos aqueles elementos descritos no tipo. Até aí tudo bem. Agora, tudo que foi praticado depois da consumação, a gente fala em exaurimento. E qual que é a implicação disso? Olha, isso pode ter implicação a título de dosimetria da pena. Porque lá no 59 do Código Penal, uma das circunstâncias judiciais que você tem que levar em conta é a própria consequência do crime. Então, se em uma extorsão, por exemplo, um indivíduo recebeu o resgate, recebeu ali o montante, e o outro não recebeu, um avançou mais naquela linha do tempo criminal, né? No iter criminis. Ele foi até o exaurimento, por consequência, foi, angariou ali consequências mais gravosas para a vítima. Então, nesse caso específico, pode impactar, inclusive, na dosimetria da pena. Então, fiquem bastante atentos, porque consumação é muito diferente de exaurimento. E, por fim, o crime tentado, que é aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não falamos aqui quando o agente decide não mais praticar, quando o agente, antes da consumação do resultado, ele busca evitar a sua ocorrência, ou mesmo depois da consumação do resultado, ele busca reparar os danos. Esses institutos, a gente já, inclusive, tem uma aula aqui a respeito disso, que é da desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Aqui nós estamos falando em uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, é quando ele não quer, quando ele não espera, é uma sirene que toca, é um policial que passa, é um grito que alguém dá, ou seja, algo alheio à vontade do agente. Antes também da outra classificação, né, crime de dano e crime de perigo. No crime de dano, ocorre a efetiva lesão do bem jurídico. Então, a gente tem ali o homicídio, por exemplo, o furto. Já o crime de perigo dispensa-se essa lesão e você se contenta com a exposição do bem a perigo. Só que existe uma subdivisão. Nos crimes de perigo, nós diferenciamos entre crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. No de perigo concreto, você deve demonstrar concretamente o perigo que aquele bem jurídico sofreu. E o exemplo é do 132, da exposição da vida, da integridade física do indivíduo. Diferentemente dos crimes de perigo abstrato, também chamado de perigo presumido, em que ocorre uma presunção legal desse perigo. Aí o exemplo é do porte de arma, da própria embriaguez, porque o simples fato de você dirigir embriagado, constatando-se essa circunstância, ainda que você esteja andando em linha reta a 10 quilômetros por hora, você pode responder por esse crime. Por quê? Porque presume-se o perigo gerado aqui nesse caso, beleza? Uma última jurisprudência. O tipo previsto na primeira parte do caput do 5.4 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, não sendo exigida a efetiva ocorrência do dano nem a realização de perícia técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo. Muitos começaram a defender que, ora, esse crime ele é de perigo concreto, então deve haver um laudo determinando ou definindo que aquela determinada conduta colocou concretamente em risco a saúde humana. Mas aí veio o STJ e falou assim: não, esse aqui é crime de perigo abstrato, independe desse laudo. Basta você demonstrar a nocividade daquela conduta, a nocividade daquele comportamento, né? Não precisa analisar o caso concreto, a ocorrência concreta daquele perigo. E aí, as outras classificações que eu comentei com vocês. Crime progressivo. Ó, crime progressivo, nós já falamos também em uma outra oportunidade da diferenciação entre crime progressivo e progressão criminosa. O crime progressivo é aquele que é meio natural e fase de execução. Então, por exemplo, daquele homicídio que vai ser cometido a estiletadas, né, a vários golpes de estilete, o primeiro
você somente lesionou o indivíduo, foi uma lesão corporal, mas que evoluiu e já era o dolo inicial do agente, né, até a morte daquele indivíduo. Então é um crime progressivo, diferentemente da progressão criminosa. Na progressão criminosa, o agente no início da sua conduta ele tem um dolo e aí no meio da conduta ele substitui aquele dolo inicial por um dolo diferente e aí então ele pratica a conduta. Então é um indivíduo que quer lesionar, ele vai lá e dá uma facada. Depois que ele deu a primeira facada, ele falou assim: não, agora que eu já dei uma, agora eu vou dar 1000 e vou matar esse indivíduo. E aí então ele substitui o dolo inicial, que antes era um dolo de lesionar, para esse dolo de matar. Crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Unissubjetivos é o crime que pode ser cometido por um único agente. Então, é o crime chamado de concurso eventual. Afinal de contas, ele pode ser cometido por um único agente, mas também pode ser cometido por dois em coautoria. Diferentemente do crime plurissubjetivo. No crime plurissubjetivo, há necessariamente a ocorrência, a concorrência de dois indivíduos para aquele resultado. E o exemplo que a doutrina traz é do crime de rixa. Não tem como haver o crime de rixa com um indivíduo só. Tem que ter pelo menos dois, então é um crime de concurso necessário. Crime falho, sinônimo de tentativa perfeita ou acabada, é quando o indivíduo pratica todos os meios que estão ali à sua disposição e que ele acha que já são suficientes para o cometimento daquele crime, mas o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade dele. Quase crime, o STJ denomina isso daí de crime impossível, né? Crime impossível, também chamado de quase crime. E, por fim, os crimes funcionais. E esse muito interessante, eu já vi cobrado muito em prova. Crime funcional é aquele que é praticado por um funcionário público ali, conforme a redação do 327 do Código Penal. Agora, existem crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. O crime funcional próprio é aquele em que, se você retirar a condição de funcionário público do indivíduo, a conduta ela resta atípica. Então, temos o crime de prevaricação como exemplo. A prevaricação é quando você deixa de praticar ato de ofício por um sentimento pessoal. Agora, se você é um particular e você não tem esse dever legal de praticar ou não aquele ato, pouca diferença faz. Vai ser um indiferente penal. Diferente se você for um funcionário público, você deve praticar. Caso contrário, se você não pratica, você responde pelo crime de prevaricação. Diferentemente dos crimes funcionais impróprios. Nos crimes funcionais impróprios, se você retira a condição de funcionário público do agente, aquele crime, aquela figura, não deixa de ser uma figura criminosa. Ela somente vai trocar o tipo penal. Então, o exemplo é o do peculato furto. Existe a figura delitiva do peculato furto. Agora, e prevista lá no 312. Agora, se a gente retira a condição de funcionário público daquele agente, ainda vai permanecer uma conduta criminosa, que é o crime de furto, mas não vai ter essa circunstância, essa elementar aí de ser funcionário público para a prática daquele delito. Então essa é a diferença, essa é a distinção entre crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. E aí, pessoal, chegamos então ao fim de mais uma aula, ao fim de mais um Direito em 20 minutos. A ideia aqui é sempre trazer um conteúdo de forma mais pontual, de forma mais incisiva para vocês, para que não fique ali, né, aquela aula maçante, aquela aula ali, muitas vezes, que traz muito mais informação do que você efetivamente precisa para resolver a sua questão, para ter uma boa nota, para ser aprovado aí no concurso que você queira, no concurso dos seus sonhos. E por falar em sonhos, se você sonha em ser delegado de polícia, se você quer perseguir, né, essa profissão aí que é tão honrada, que é tão almejada por muitos, não só pela atuação em si, não só pela questão financeira, não só pelo prestígio, mas pelo conjunto da obra, digamos assim, convido vocês a conhecerem a nossa mentoria específica, a nossa mentoria Tiro Certo, específica para concursos de carreira policial, especificamente pensada para concursos para delegado. Lá nós trabalhamos desde o aspecto mais organizacional, montagem de estruturas, estratégias, produção de materiais específicos, a exemplo do que a gente traz nessa aula, mas também essa parte mais direcionada ao desenvolvimento do nosso aluno, aquela ideia de você entender essa dinâmica, de você entender esse momento que você vive, entender por onde você passa para então você chegar nessa tão sonhada aprovação. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, gosta desse formato, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, seja relacionado a esses conteúdos mais técnicos,
conteúdos mais informativos ou mesmo conteúdos relacionados aí ao desenvolvimento pessoal que vez ou outra a gente se arrisca em trazer aqui para vocês. Eu prometi terminar em 20 minutos, mas avançou um pouquinho, mas a ideia é sempre essa, sempre tentar refinar a próxima aula para deixar o mais conciso possível, o mais objetivo possível para vocês, tá certo? Vejo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá. Tchau, tchau.